Culto na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Trata-se de um avivamento de fato ou é outra coisa que está acontecendo ali? Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Antes da gente ir para o assunto do vídeo, aquele famoso pedido, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nada do canal. Pessoal, está acontecendo um mover numa universidade nos Estados Unidos, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. E isso viralizou nas redes sociais, em vários portais de notícia, como um avivamento que está acontecendo. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui para a gente entender o que está acontecendo. Eu estou com a matéria aberta aqui da revista Oeste, que diz: Asbury, o culto evangélico que ocorre há mais de 150 horas. Isso aqui é quando a matéria foi feita, que era mais de 50 horas, porque no momento já são mais de 200 horas. Na verdade, para ser mais exatos, mais de 220, se não me engano. São 10 dias, faz a conta aí, são 10 dias que este culto está ocorrendo. Centenas de jovens se reúnem em capela para orar e cantar louvores. Tem uma imagem aqui. E aí diz: há mais de 150 horas ininterruptas, a Universidade de Asbury, no Kentucky, nos Estados Unidos, testemunha um fenômeno religioso. Na manhã da quarta-feira, 8, um culto evangélico lotado começou na capela da faculdade, com jovens orando e cantando louvores. Durante bastante tempo, permaneceram ajoelhados. Aí diz também que já houve um movimento assim, um avivamento parecido lá em 1970, e fala aqui de um teólogo e pastor brasileiro, Ângelo Basso. E aí ele fala: eles simplesmente estavam lá cantando e orando, explicou Basso em uma live no Instagram. O pequeno grupo que estava inicialmente decidiu ficar por mais algumas horas orando e cantando. Então chamaram outros jovens do campus e de repente outras pessoas que não eram da faculdade começaram a chegar em micro-ônibus. Aí eles começaram a confessar os próprios pecados uns aos outros e a presença de Deus foi crescendo. Basso explicou que há 3 dias os jovens da capela de Asbury começaram a enviar algumas pessoas para continuar o culto em outras igrejas próximas, pois a capela da universidade não comportava todos os que chegavam. A liturgia, porém, ainda permanece. E aí diz que tem muita gente que deseja entrar. E uma coisa que também chamou minha atenção foi isso aqui. Há relatos de pessoas que foram curadas também, mas não tem gente caindo ou gritando. E nem um pastor com alguma grande pregação. Ali tem uma paz onde Jesus está no centro, não é manipulação. Isso é muito importante para a gente detectar qualquer movimento espiritual hoje, qualquer coisa que surja. Não tendo esses elementos aqui, de gente caindo, gritando, um grande pregador, isso aqui já dá para mim, pelo menos a meu ver, mais autenticidade de que aquele movimento pode ser verdadeiro, de que é algo realmente de Deus que está acontecendo. Continuando aqui, em entrevista à revista Veja, Taylor McGall, acho que pronuncia desse jeito, estudante de psicologia da Universidade de Asbury, disse que o campus experimenta algo nunca visto antes por sua geração. É um momento na história de Asbury que nunca será esquecido, constatou a jovem. Quando ouvi falar sobre o que acontecia, fiquei confusa, mas quando fui à capela da universidade, entendi que precisava daquela experiência e que muitos outros estudantes também necessitavam. Outra coisa aqui que eu quero ler para a gente comentar é isso aqui, o pastor Basso, ele deixa eu ver, aqui. Desse modo, muitos internautas e até mesmo alguns teólogos começaram a defender a ideia de que um avivamento estaria ocorrendo no local. O avivamento é um termo utilizado pelos cristãos evangélicos para definir um aumento de fervor e intensidade espiritual em meio à comunidade cristã. Basso discorda. Não é avivamento, disse. Para se tornar isso, o movimento precisa escalonar para a conversão de pessoas e tocar a sociedade. Bom, eu discordo dessa afirmação dele no seguinte: pode e deve, para ser avivamento, realmente deve escalonar para a conversão e influência na própria sociedade, trazendo mudanças significativas na sociedade. Mas o fato dele dizer não é avivamento, isso eu discordo. Porque a coisa está acontecendo, a gente vai saber se isso é um avivamento ou não lá na frente. Mas eu não posso dizer aqui, isso aí não é um avivamento, ou dizer assim, não é avivamento ainda, não tenho como saber. Pode ser um avivamento em andamento, pode ser algo que Deus iniciou
e que a gente não sabe como é que vai terminar, se isso vai escalonar em conversões, se isso vai trazer mudanças significativas na sociedade, se isso vai mudar a vida espiritual das igrejas de maneira positiva, que é o que se espera. Não acontecendo, pode-se dizer que não houve um avivamento, mas acontecendo houve um avivamento, só que a gente não tem como saber disso agora, já que é algo que está em andamento, certo? E aí tem aqui, ele fala assim, ele pode se tornar um avivamento, mas ainda não é. Não é que ainda não seja, ainda não sabemos se é, tá? Aí tem muita gente que tem essa dificuldade de explicar o que quer dizer, de colocar as palavras da maneira certa, mas é normal, vamos procurar entender. Tenho certeza de que uma coisa sagrada está acontecendo. Para mim também, não tenho dúvidas. Eu aqui, por exemplo, não tenho dúvidas. E aí outro teólogo e pastor, que é Eliseu Rodrigues, ele diz que é um mover de Deus e somente os resultados desses dias vão dizer se houve um avivamento naquele local. Está havendo um mover de Deus na América, explicou. E realmente, o Eliseu aqui, ele falou da maneira que eu penso, e ele continua. Não é natural do homem ficar em reunião, clamando e adorando sem ser convidado, sem nenhum pregador nem cantor famoso. Agora só podemos dizer que é um avivamento depois dos resultados na vida daqueles que estão participando desse ato. Olha, desde que me chegou essa notícia, e aí eu fui olhar para ter uma ideia do que é, eu percebi logo que, cara, se aquilo ali não for algo que Deus está produzindo, que algo que Deus está fazendo, eu não sei mais o que é. A gente vive numa sociedade que só pensa em sexo, que só pensa em baixaria, em coisas carnais, sabe? Coisas muitas vezes até macabras. Uma sociedade totalmente perdida. As pessoas estão procurando coisas fúteis o tempo todo. Acabou o interesse pelas coisas de Deus, acabou o interesse por reuniões de oração, por pregação da palavra e por louvar a Deus. Então, quando você vê uma reunião dessa, que você não vê um cantor famoso, um pregador famoso, você não vê uma música tão perfeita, né? Você não vê ali aquela coisa técnica bem feita, mas simplesmente pessoas com entusiasmo, louvando a Deus, orando e tendo um prazer, uma fome, uma sede de fazer isso de maneira ininterrupta por 10 dias. Já faz 10 dias que isso está acontecendo. Eu não sei mais o que é. Para mim, aí só pode ser Deus. Seria muita insensibilidade espiritual de minha parte dizer que isso não é o mover de Deus. Agora, qual a resposta que os corações dessas pessoas vai dar daqui para frente e o quanto isso vai influenciar a sociedade é outra situação, porque aí a gente pode dizer que é um avivamento se realmente isso vir a produzir bons frutos na sociedade, vir produzir transformação na sociedade ao redor ali daquele ambiente a longo prazo. Mas, cara, isso com certeza é um mover de Deus. Eu não tenho como dizer outra coisa aqui. Para mim isso está mais do que claro. E eu só espero que realmente isso seja um avivamento. Algo que vá sair ali das 4 paredes daquela universidade e que influencie o mundo. Os Estados Unidos precisa disso. O evangelicalismo lá está extremamente deficiente, quase morto. Então lá precisa dessa mudança, dessa transformação. E que o Brasil também seja impactado por isso, que o Brasil receba disso. Eu espero, porque nosso país também passa por momentos muito difíceis, sabe? E uma coisa que me incomoda muito é ver algumas pessoas, alguns teólogos que prestam desserviço ao reino dizer que isso não é avivamento. O certo aí, fazendo uma análise respeitosa, uma análise séria da situação, é dizer que pode ser que não seja. Aí eu entendo e concordo, mas você dá uma certeza definitiva de que aquilo que está acontecendo não é avivamento, é no mínimo uma falta de responsabilidade em comentar algo que está acontecendo. E você acha, né, por ser o dono da verdade e por achar que a maneira que você pensa é inquestionável, aí você chega a uma conclusão dessa. Mas enfim, vamos deixar isso de lado. Eu espero que isso seja de fato um avivamento. É algo muito bonito. Eu particularmente gostaria de estar lá, gostaria de estar ali presenciando
aquele acontecimento ali, aquela experiência. Enfim, diz aí o que é que você acha. Você gostaria de estar lá em Asbury também, na universidade ali, passando por aquela experiência? Qual é a sua opinião sobre este assunto? Deixe nos comentários, é muito importante sua opinião, tá certo? Deixa o like no vídeo, novamente eu peço. Ative o sino das notificações, caso não esteja ativado. E se inscreva no canal, caso não esteja inscrito. Eu aguardo você aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Valeu!